Você já ouviu falar do livro de Enoque? Muitos se perguntam, por que ele não está na Bíblia que conhecemos? Será que é um livro perdido, proibido? Hoje, vamos mergulhar fundo nos mistérios desse texto antigo e fascinante, que influenciou profundamente o pensamento judaico e cristão primitivo. Prepare-se, porque a história é mais complexa e interessante do que você imagina. Primeiro, vamos entender o que é o livro de Enoque. Na verdade, não é um único livro, mas uma coleção de vários textos escritos por diferentes autores ao longo de séculos, provavelmente entre 300 a.C. e o primeiro século depois de Cristo. A tradição atribui a autoria a Enoque, o bisavô de Noé, aquele personagem bíblico que, segundo o Gênesis, andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Essa figura misteriosa, que não experimentou a morte, serviu de inspiração para esses escritos apocalípticos. O livro é dividido em 5 seções principais. A primeira, e talvez a mais famosa, é o livro dos vigilantes. É aqui que encontramos a história dos anjos caídos, chamados de vigilantes, que desceram à terra, ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade e tiveram filhos com mulheres humanas, gerando os Néfilim, uma raça de gigantes que corrompeu o mundo. Essa narrativa expande enormemente o breve relato que encontramos em Gênesis capítulo 6. É uma história de rebelião celestial, conhecimento proibido e a origem do mal, que explica por que Deus precisou enviar o dilúvio para purificar a terra. Depois, temos o livro das parábolas. Esta seção é super importante porque fala sobre uma figura chamada Filho do Homem, um ser celestial que senta ao lado de Deus, julga os pecadores e reis da terra e estabelece um reino de justiça. Muitos estudiosos veem um paralelo direto com a forma como Jesus se refere a si mesmo nos evangelhos. O Filho do Homem, Enoque, é um juiz messiânico, e essa ideia foi muito influente no desenvolvimento do conceito do Messias no judaísmo do Segundo Templo. A terceira parte é o livro astronômico, ou livro dos luminares celestes. Aqui o anjo Uriel guia Enoque através dos céus, revelando os segredos do Sol, da Lua, das estrelas e do calendário. Ele explica como funciona o calendário solar de 364 dias, que era diferente do calendário lunar usado por outras correntes do judaísmo na época. Isso mostra uma preocupação com a ordem cósmica e a importância de seguir o tempo de Deus corretamente. Em seguida vem o livro dos sonhos, que contém 2 visões proféticas de Enoque. A primeira é sobre o dilúvio. A segunda, muito mais longa e complexa, é chamada de Apocalipse dos Animais. Nessa visão, a história de Israel, desde Adão até o período dos Macabeus, é contada de forma alegórica, usando animais para representar pessoas e nações. Por exemplo, ovelhas representam os israelitas, e lobos representam seus opressores. É uma forma incrível de recontar a história bíblica sob uma perspectiva profética. Finalmente, temos a Epístola de Enoque, que é uma espécie de carta de despedida de Enoque para seus descendentes. Ela contém exortações para que os justos permaneçam firmes diante da perseguição e do sofrimento, garantindo que os ímpios serão julgados, e os justos, recompensados na vida após a morte. É uma mensagem de esperança e perseverança em tempos difíceis. Então, com todo esse conteúdo rico e influente, por que o livro de Enoque não está na Bíblia? A resposta está na forma como o cânon bíblico foi formado. Quando os líderes judeus se reuniram, séculos depois, para decidir quais livros seriam considerados sagrados, eles optaram por textos que eram originalmente escritos em hebraico, e que se encaixavam em certos critérios teológicos e históricos. O livro de Enoque, escrito em grande parte em aramaico, e com ideias muito desenvolvidas sobre anjos, demônios e o fim dos tempos, ficou de fora dessa escolha. Do lado cristão, a história é parecida. O livro era muito popular entre os primeiros cristãos. Inclusive, ele é citado diretamente no Novo Testamento. Na Epístola de Judas, Judas cita uma profecia de Enoque sobre o julgamento final, mostrando que ele e sua comunidade conheciam e respeitavam o texto. Autores como Tertuliano e Orígenes também o mencionavam. No entanto, com o tempo, a Igreja começou a priorizar os livros do cânon hebraico para o Antigo Testamento, e o livro de Enoque foi gradualmente deixado de lado pela maioria das denominações cristãs, mas aqui vem a parte mais legal. Ele não desapareceu completamente. A Igreja Ortodoxa Etíope, uma das mais antigas comunidades cristãs do mundo, sempre considerou o livro de Enoque como parte de seu cânon bíblico oficial. Por causa desse detalhe, o texto foi preservado na íntegra na língua ge'ez, a língua litúrgica da Etiópia. Por séculos, o mundo ocidental só conhecia fragmentos e citações. Foi apenas no século XVIII que exploradores europeus redescobriram o texto completo na Etiópia, e ele pôde ser traduzido
e estudado novamente. Além disso, fragmentos de Enoque em aramaico foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, nas cavernas de Qumran. Isso provou que o livro era extremamente popular e considerado autoritativo pela comunidade sênia, que vivia ali por volta da época de Jesus. Eles tinham múltiplas cópias do livro, mais cópias do que de alguns livros que hoje estão na Bíblia. Então o livro de Enoque não é um texto proibido, mas sim um livro não canônico para a maioria das tradições. Ele representa uma janela fascinante para o mundo do judaísmo do Segundo Templo, o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele nos mostra as ideias que estavam circulando na época de Jesus e dos apóstolos. Ideias sobre o Messias, o julgamento final, anjos, demônios e a natureza do mal. Ler o livro de Enoque hoje é como desvendar uma camada oculta da história bíblica. Ele preenche muitas lacunas e nos dá um contexto mais rico para entender o Novo Testamento. Por exemplo, quando Jesus fala do Filho do Homem, ele está usando um título que sua audiência provavelmente já conhecia, em parte graças a livros como Enoque. Em resumo, o livro de Enoque é uma obra-prima da literatura apocalíptica. Ele nos conta sobre anjos rebeldes, gigantes, viagens celestiais e o destino da humanidade. Embora não tenha entrado no cânon da maioria, sua influência é inegável e sua história de preservação é um verdadeiro milagre. Ele não contradiz a Bíblia, mas sim a expande, oferecendo uma perspectiva única sobre as questões profundas da fé. Espero que esta jornada pelo livro de Enoque tenha sido esclarecedora para você. É um assunto vasto e cheio de detalhes incríveis. Se você gostou de explorar esse tema, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos, onde vamos continuar desvendando os maiores mistérios da história e da fé. Obrigado por assistir e até a próxima.